Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa situação desses empréstimos, o que está acontecendo, o que não está. Fui buscar mais informações sobre isso, então calma que a gente vai entender sobre toda essa situação. Vamos ver aí se tem alguma coisa que pode pintar, que não pode. Calma, fica até o final para você poder entender tudo que eu vou dizer nesse vídeo de hoje, beleza? Mas não esquece de verificar logo, você que está chegando aqui para assistir o vídeo até o final, verifica se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like no vídeo, que é muito importante, beleza? Bom, vamos lá, galera. Vamos começar falando sobre essa questão de empréstimo, quem fica, quem sai, como sai, de que forma, vai pagar, não vai pagar, o Remo ainda tem que pagar esse pessoal. Então, o que acontece é o seguinte, os jornais estão circulando isso, inclusive eu acho que eu vi foi no Liberal, a matéria do Liberal, e aí perfis também de Instagram, enfim, já até publicaram isso também, já compartilharam essa notícia que saiu sobre a saída do Renato Alves do Ícaro, na verdade, para o ABC, né, e do Renato Alves para o Náutico. O Ícaro que iria para o ABC já não foi mais. Parece que ele conversou com o Marcelo Cabo ainda no dia do jogo entre Clube do Remo e Floresta no Baenão, e aí acabou fechando com o Floresta. Ele vai para o Floresta e não para o ABC, como já estava previamente combinado, e aí o Renato Alves vai mesmo fechar com o Náutico, já está até acertado já com o Náutico em relação a isso. E aí essas notícias começaram a circular, começaram a serem veiculadas, e o pessoal, né, a torcida focou logo na questão salarial, porque de acordo com a matéria que eu acho que foi do Liberal, o Remo ainda precisaria pagar 50% do salário do jogador no tempo em que ele tivesse emprestado para o Náutico. E aí eu até falei sobre isso no grupo do canal Meu Poderoso Leão, falei sobre essa situação, fiz um pequeno texto que dizia mais ou menos o seguinte: gente, nessa questão do Clube do Remo, nessa saída desses 5 jogadores, tem 3 possibilidades aí que podem acontecer, tá? A primeira possibilidade é do empréstimo, onde o clube está muito interessado no jogador, então ele recebe esse jogador por empréstimo e já fica ali acordado que ele vai pagar o salário integral desse jogador, que não é o caso, em nenhuma das 5 situações é o caso, tá? Em nenhuma das 5 saídas é o caso, então está fora, mas isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade também é o Remo dispensar esses jogadores, pagando tudo que precisa ser pago, enfim, ou através de acordo previamente feito e assinado, ou pagando todos os direitos. Normalmente é um acordo que se faz para que a condição de pagamento possa caber no orçamento do clube e que o jogador possa receber de forma mais rápida, mais acelerada, digamos assim. Fecha-se um acordo, ele é assinado, né, normalmente ou ele é assinado em juízo, enfim, eu não sei exatamente como é a forma de assinatura, mas ele é assinado, ele é firmado entre as partes, é assinado, o jogador recebe, ok, tchau e benção. E uma outra situação também é a questão do empréstimo, onde o clube que está emprestando o jogador arca com parte do valor, que normalmente é 50%, mas também depende muito da negociação, e que também é muito comum, gente. O que acontece é o seguinte: se você paga, por exemplo, a rescisão contratual de 5 jogadores, sem que seja num acordo, sem que haja nenhum tipo de redução ou alguma coisa nesse sentido, você vai estar arcando com uma questão de rescisão contratual muito alta, muito grande, muito onerosa, que além das verbas contratuais que você precisa pagar, tem a questão tributária também, que envolve aí essa saída desses jogadores, a rescisão desses jogadores, tem também quebra de contrato, que tem multa pelo restante do tempo em que o jogador foi contratado, teria que pagar, normalmente é assim que se faz, 50% do valor, enfim, mas tem sim quebra de contrato, tem outras coisas e outras verbas que o jogador deveria receber e que ele precisa receber e que é direito dele de receber. Então, assim, busca-se, na verdade, acordo ou um acordo de rescisão ou um acordo de empréstimo, que normalmente, se o clube que está recebendo o jogador não tem esse interesse absurdo no jogador, ele até recebe, mas ele acorda.
você paga metade e a gente paga metade. Gente, isso, querendo ou não, já desonera a folha de pagamento, já desonera o orçamento do clube do Remo e sobra um respiro para que o Remo possa contratar de novo. Isso é muito normal, isso é muito comum. Eu estou vendo um monte de gente dizer, por que isso, por que aquilo, porque o Remo é uma mãe, porque ainda vai pagar, não tinha que pagar nada. Gente, isso não anula a forma como foi feito, não anula o fato de que houve um problema na questão do planejamento para o elenco 2024. Uma questão que normalmente leva-se em consideração anos anteriores dos jogadores, números dos jogadores, principalmente no ano anterior, no ano de 2023, na série em que ele disputou. Alguns jogadores vieram baseados nessa análise desses números, mas chegaram aqui e não renderam o que era necessário ou o que a torcida estava esperando. Futebol não é uma ciência exata. Então, assim, às vezes acontece esse tipo de problema, só que normalmente está acontecendo demais e isso está causando todo esse descontentamento aí perante a torcida. E aí cobra-se, lógico, o planejamento, cobra-se a diretoria, cobra-se o presidente, cobra-se todo mundo. E é normal e está no direito e tem que ser dessa forma. Tem que cobrar. Mas eu já falei, cobrar é uma coisa, ameaçar é outra. Inclusive o Clube do Remo já identificou, e eu acho que saiu no DOL essa matéria, de que eu acho que foram 4 ou 5 integrantes daquelas ameaças já foram detidos, já irão responder processo, já foi tudo identificado. Se eu não estou enganado, eles pertencem à remoçada, mas eu não parei para ler ali a matéria direito ainda, mas já foram identificados, já foram detidos, enfim. Protestar é uma coisa, ameaçar é outra. Bom, o protesto ele precisa acontecer, ele deve acontecer, e tem que ser dessa forma, tem que continuar protestando, tem que continuar indo para cima, tem que continuar buscando e exigindo que isso melhore, e que situações como essa aconteçam menos. Não é que vai anular esse tipo de situação, é muito difícil um time, seja ele do poder aquisitivo que for, permanecer com o mesmo elenco do início ao fim, sem que haja uma troca, uma necessidade ou de trazer alguém ou de tirar alguém. Isso aí faz parte. O planejamento procura ser o mais correto possível, tá? Mas essas mudanças elas acontecem para que haja um ajuste nesse planejamento. O problema é que no Clube do Remo, pelo menos o que dá a entender e o que é transparecido para a torcida é que o planejamento não foi, talvez não, né? Ele não foi feito da forma correta. A gente sabe que tem gente lá dentro trabalhando para isso, a gente sabe que a tentativa de acertar ela acontece, só que ela não está sendo efetiva. A tentativa só, ela não anula os erros que possam acontecer. Algo tem que ser feito de mais assertivo, um planejamento melhor, algo nesse sentido. Bom, critérios de avaliação, critérios de contratação, isso tudo há, porém, na hora de responder, de fazer acontecer, na hora de mostrar a que veio, também os jogadores têm a sua parcela de culpa nisso, o treinador tem sua parcela de culpa, enfim, como eu falei, não é uma ciência exata, envolve muitas pessoas e muitas situações que podem dar errado e podem dar certo. Infelizmente, vem dando errado aí já há um tempo, e isso também vem fazendo esse descontentamento, causando esse descontentamento perante a torcida, tá? Então, assim, o que eu fiquei sabendo em relação a essa situação, tá? Todos os jogadores que foram anunciados na Barca, eles saíram por rescisão, tá? Provavelmente todos eles através de um acordo, tá? Todos eles saíram por rescisão. Dos 5, somente 2 estão com uma situação um pouco mais complicada. Primeiro, o Echaporã. O Echaporã, todo mundo sabe que é um empréstimo do Atlético para cá, e aí está tendo aí um impasse, talvez nessa devolução. O Atlético não quer contar mais com o jogador, e como o jogador tem esse contrato de empréstimo até o final do ano, o Remo está tentando fazer alguma coisa nesse sentido, ou de emprestar esse jogador para um outro clube, ou de tentar alguma coisa, algum argumento para que o Atlético receba esse jogador de volta, enfim, isso ainda está em estudo. E o Silas também, que é uma situação porque o Silas ainda não aceitou a proposta do ABC. Lembra lá atrás que eu falei que o Silas e o Ícaro tinham proposta para ir para o ABC, o Renato Alves tinha proposta para ir para o Náutico, o Natan tinha proposta do Atlético e o Echaporã ainda era uma incógnita? Pois é. Dessas duas propostas aí, desses dois jogadores com proposta do ABC, o Ícaro
já foi para o Floresta, já acertou com o Floresta, tá? Deve ser anunciado aí a qualquer momento. E o Silas ainda não aceitou a proposta. Então, há esse impasse somente em relação ao Silas e ao Echaporã. Lembrando, isso é informação que chegou para mim, tá? Sobre essa situação aí, dessas saídas desses jogadores. Então, se eles saíram realmente através de rescisão, não há pagamento de 50%, não há continuação de qualquer tipo de pagamento que vá onerar a folha de pagamento. Não, há um respiro na folha. Essa é a informação que me passaram, pelo menos, e eu estou trazendo isso para vocês em relação a essa situação, beleza? Bom, a preparação segue, o Clube do Remo vem divulgando aí vídeos nas suas redes sociais dessa preparação. A gente sabe que para o próximo jogo a gente não vai poder contar com o técnico Gustavo Morínigo à beira de campo, pelo terceiro amarelo que ele levou. A gente também não vai poder contar com o Pavani, também pelo terceiro amarelo que ele tomou, tá? Então, esses dois integrantes aí do elenco, o Morínigo como treinador e o Pavani como jogador de meio de campo, eles não vão estar disponíveis aí para a partida do domingo. Então, essa partida que vai acontecer no Baenão, tá? Vai acontecer no Baenão contra a Tombense, ela já vai estar com essa situação a ser contornada, a ser resolvida. Jorge, quem vai estar à beira de campo? É o seu boneco? Provavelmente não. Talvez seja lá, muito provavelmente seja o auxiliar do Gustavo Morínigo. O seu boneco, ele foi o Agnaldo Seu Boneco, ele foi à beira de campo por causa da saída do Catalá, e aí como não tinha chegado ainda, não havia chegada do técnico efetiva para poder comandar a beira de campo, ele precisou ir naquele jogo contra o Bragantino, que aí a gente sabe o que foi que aconteceu, né? Então assim, ele não vai estar à beira de campo, quem vai estar é o auxiliar do Gustavo Morínigo. Isso aí, tudo indica que seria o mais normal de acontecer. Bom, mas vamos ver quem é que vai comandar lá no domingo, tá? Escalação, Jorge, como é que tá essa questão de escalação? Gente, a escalação ainda não está definida, para mim pelo menos não chegou nada como definido. Acho que o Cacheado já deve ter soltado alguma coisa na Rádio Clube, mas ainda não me confirmaram essa escalação. Então a gente vai seguir aqui acompanhando para ver como é que a gente vai, como é que esse time vem montado para esse jogo de domingo. Eu não acredito que nós tenhamos tantas mudanças em relação ao jogo passado, tá? Não acredito nisso. Mas vamos ver como é que vai acontecer. Jorge, e chegada? O que tem de gente chegando? Como é que tá? Vai ter contratação? Gente, o que chegou para mim e o que foi falado, inclusive pelo Papelim, antes da saída dele para esse procedimento cirúrgico, é que sim, vão chegar novas peças, vão chegar novos jogadores, tá? Porém, até o momento ninguém ainda foi anunciado. Jorge, vem mais quantos jogadores? 8? Precisa vir uns 8. Não vem tudo isso, gente. Vem menos do que isso, tá? Lembrando que o Remo precisa, né, avaliar. O próprio Gustavo Morínigo gostaria de continuar com o elenco. Enfim, tem muitas coisas aí, muitas variáveis que envolvem essa situação. Vão chegar ainda jogadores, mas até agora não tem ninguém confirmado, tá? Ninguém confirmado. Então, as pessoas envolvidas no Clube do Remo lá na contratação, no futebol do Clube do Remo, continuam avaliando e espero que dessa vez venham aí jogadores que realmente sejam diferenciados para a Série C, que possam chegar para ser titulares, que possam chegar para ajudar essa equipe a jogar cada vez mais. Lembrando que o Remo precisa, na minha opinião, pelo menos urgentemente, de um camisa 10. E aí o Pablo Roberto solta uns stories aí, falando sobre o Clube do Remo. A galera fica logo alvoroçada. Mas, gente, antes que me perguntem, não tem nada do Pablo Roberto, para mim, pelo menos, não chegou absolutamente nada. Então a gente segue aqui aguardando, beleza? É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que é muito importante. Não esqueça também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal tem todos esses parceiros aqui, ó, a Bet Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, tá? Então, você vai agora no link depois do vídeo, está aqui na descrição desse vídeo, clica no link, faz o seu cadastro e já começa a fazer suas apostas. Tem também o portal FutePA, www.futepa.com.br, que é o maior e melhor portal de notícias do futebol paraense. Tem a Estileira Bonés, que tem os melhores bonés do mercado. Vai agora lá no Instagram e solicita o seu orçamento. E tem também a Goalkeeper,
que é a empresa que mais veste no campeonato paraense, tá? Vai também no Instagram deles e solicita o seu orçamento. Beleza? É isso, gente. Valeu, um grande abraço. Fui.